E agora vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é a depressão infantil. Ainda que ela seja rara entre as crianças, com somente 1% dos casos, é bem difícil de ser diagnosticada, pois ela pode ser facilmente aí confundida com birra e raramente, os pequenos falam pra gente o que eles estão sentindo. Então, para conversar comigo sobre esse assunto, eu me conecto agora com a Francine Garguetti, que é psicóloga infantil. Francine, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Tudo bem? Me fala uma coisa, como é que a gente em casa, pais, mães, avós, tias, a gente consegue diagnosticar uma possível depressão infantil? Olha, nós precisamos ficar atentos às nossas crianças. Então, o diagnóstico, ele é profissional, mas a percepção de que algo não vai bem com as crianças, isso ninguém melhor do que quem está convivendo diariamente com elas, né, para perceber se algo não vai bem. Então, agora na época da pandemia, se a gente que é adulto, já perdeu meia estribeira, todo mundo já deve ter dado uma surtada de leve. Imagino que para as crianças é bem pior, porque a gente, infelizmente, acabou tirando delas aquele momento de ir para o colégio, de brincar com os amiguinhos, que seria o do descontração, né? Como é que a gente faz, então, para tentar descobrir se a criança está mal? Conversando, porque a gente sabe que eles não falam muito, porque é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Sim, Tata. A melhor forma de perceber é por meio da brincadeira e do brincar, porque eles se comunicam pela brincadeira e pelo brincar. Então, se há alguma alteração na brincadeira, já é um sinal. Nada impede, claro que crianças menores têm mais dificuldade de falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, mas nada impede também de a gente manter um contato, ir validando esses sentimentos. Nós precisamos nomear, ajudar as crianças a entenderem o que elas estão sentindo, né? Diferentemente do que muita gente imagina, somos nós, os adultos, que mediamos esse meio, esse ambiente. E aí nós precisamos ir sinalizando, né? Quando a criança está apresentando algum comportamento diferente, a gente precisa ajudar ela a nomear o que ela está sentindo, ajudar ela a identificar essas emoções. Se para os adultos, como tu disse, já é difícil muitas vezes os adultos dizerem que estou sentindo raiva, ou estou sentindo irritação, ou eu estou sentindo qualquer outro sentimento, imagine para a criança, né? Então, elas não vão conseguir nomear dessa forma, mas nós podemos ajudá-las dizendo: o que você está sentindo? Tu está se sentindo desconfortável? Tu está com vontade de bater? Porque, como tu falou ali no início, a depressão infantil, ela não vem com os mesmos sintomas que os adultos apresentam. Então, muitas vezes ela vem com uma irritação associada, com agressividade. Então, tem os sintomas clássicos, sim, de alteração de sono, de apetite. Na verdade, as funções vitais ficam bastante alteradas, né? Mas, além disso, a criança manifesta de outras formas específicas essas dificuldades. Então, se a criança tem um temperamento mais tranquilo e de repente muda e começa a ficar mais inquieta, ou mais irritada, ou mais intolerante, isso já é um sinal de que algo não vai bem. E se isso persiste por mais de 2 semanas, então, aí sim é preciso a gente parar, olhar com mais atenção e, quem sabe, buscar ajuda profissional. Então, era justamente isso que eu ia te perguntar agora, porque pelo que tu disse aí, é muito difícil, é bem mais fácil a gente achar que é birra justamente, né, do que algo mais sério. E nesse caso, o papel do cuidador, do pai, da mãe, quando vê que a criança está desse jeito, é o caso de se acolher mais
e tentar, então, resolver isso através da conversa. Mas quando a criança não conversa ou quando ela não consegue expressar o que ela está sentindo, porque a gente sabe, né, o que que é raiva, mas quando às vezes a criança não consegue expressar o que ela está sentindo, existe alguma outra maneira antes da gente procurar uma ajuda especializada? Por meio do brincar mesmo, assim, Uhum, você tem que eh, estar disposto, né, a entrar, na verdade, retomar esse universo que já foi algum dia parte da tua vida, né? Então, os adultos já foram crianças em algum momento da sua vida. uhum, E aí a gente precisa entrar em contato com essa nossa criança interior e se colocar ali na brincadeira, se colocar mais próximo. É difícil nessa lida pandêmica, né, de tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, muita coisa invadiu o nosso lar e assim os limites ficaram mais flexíveis, vamos dizer assim, mais permeáveis, né? uhum. Então é difícil de a gente parar, pensar, mas precisa ter esse olhar atento, como você disse no início, Tata, as crianças elas foram enclausuradas, vamos dizer assim, sem muita escolha, né? Os adultos ainda tiveram possibilidade de fazer algumas reorganizações, as crianças simplesmente foram privadas de uma série de coisas que são importantes para o seu desenvolvimento, e isso, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo, vai impactar no Uhum, desenvolvimento. Então, só a situação do distanciamento ali da escola já impacta significativamente, porque qualquer criança que nem tinha nenhuma alteração de comportamento anterior já tem condições de risco para desenvolver, porque é o segundo ambiente de maior interação e importância no desenvolvimento, né? E aí uhum. todos os arranjos que nós tentamos fazer de aula online, enfim, de manter de alguma maneira as crianças conectadas com a escola são válidas, mas vão ser assim infinitamente inferiores ao processo real de interação ali, o contato É real, verdade, né? verdade. Então, claro que a gente faz dentro da possibilidade, eu vejo assim, ó, eu trabalho com psicologia escolar também, visito as escolas quase toda semana tem contato com Uhum. escola, e eu vejo o esforço de todas as De todo escolas. mundo. Como é que a gente avalia se a criança está realmente com depressão ou com algum outro transtorno, tipo ansiedade, que também ficou muito comum nessa época, né, de pandemia? Sim, com certeza, a ansiedade também, Tata, é algo que ficou mais exacerbado. Na verdade, a ansiedade faz parte da nossa vida. O problema é quando esses sintomas começam a atrapalhar. Então, a ansiedade é uma maneira de a gente expressar que tem um desconforto em alguma situação, por algum motivo, e faz parte da vida. Então, as crianças têm comportamentos ansiosos e não necessariamente por isso elas têm um transtorno de ansiedade. São vários os transtornos do neurodesenvolvimento, mas Uhum, como você bem assinalou, se costuma confundir um pouquinho depressão com ansiedade. uhum, Mas a depressão ela vai envolver mais esse esse pulsar da vida. Então vai mexer com o sono, vai mexer com o apetite, vai mexer com a motivação para viver. uhum, E aí no caso das crianças, também vai mexer com essa adaptação do ambiente. Então, elas têm muito mais dificuldade de expressar as emoções porque elas ainda estão entendendo o que são as emoções. uhum, Então, elas vão manifestar por meio do comportamento. Não vão conseguir contar exatamente o que estão sentindo, mas vão manifestar. E já a ansiedade é algo assim que atrapalha, sim, a vida, mas não mexe com, vamos dizer assim, as nossas necessidades básicas, uhum, né? E aí, assim, atrapalha no sentido, assim, de eu ficar incomodado, de eu ficar
com dificuldade de desenvolver uma tarefa, mas vamos dizer assim que é menos impactante. Impactante. Isso, menos Tá. impactante nessa funcionalidade da criança. Entendi. Tá. Pode atrapalhar, sim, também, se tiver, né, mais intensa, mas é menos preocupante. Na depressão, na verdade, nem existe, se a gente vai buscar nos materiais ali de psiquiatria e psicologia, não existe uma diferenciação de depressão de adulto e de criança. É a depressão. Tá. É o episódio depressivo maior. E uma das principais questões, assim, que preocupam num caso de depressão é essa falta de motivação para viver. Então, no caso, se a criança gosta de jogar um videogame, ficar na frente de televisão, fazer videochamada com os amigos e de repente não quer fazer mais nada disso, é a hora de se preocupar. Tudo aquilo que fazia sentido, que ela fazia com vontade, que lhe trazia satisfação, deixa de fazer sentido, aí sim, estamos diante de um quadro preocupante. Preocupante. E como é que é feito o tratamento, então, depois que se vai ao médico, né, que se tem o diagnóstico da depressão, como é que é feito o tratamento com as crianças? Com crianças, a gente prioritariamente inicia com manejo comportamental. E aí, quando não se dá conta com as questões aí de comportamento, tanto da própria criança quanto manejo familiar, aí, num segundo momento, aí uma possibilidade de entrar com uma intervenção medicamentosa associada. A depressão, em nenhum dos casos, nem em criança, nem em adulto, nem em idoso, nem em adolescente, deve ser tratada somente com medicação, porque a medicação, ela vai repor um neurotransmissor, uma questão ali de neurotransmissão para funcionar de maneira temporária. Mas a gente precisa mexer com a motivação e todas as outras funcionalidades desse indivíduo para que ele possa retomar com os seus recursos, né? Sim. E não ficar dependente de algo externo para manter esse funcionamento saudável, vamos dizer assim. Francine, muito obrigada pela tua participação. Espero recebê-la outras vezes aqui no Ver Mais. Obrigada pelo convite, Cata. Uma boa tarde para vocês, uma tarde gostosa, né, de chuva, sim, ficar em casa. Para todos nós. Obrigada, viu?